E aí, rapaziada, vamos para mais um vídeo de notícias do Corinthians, mais o pré-jogo do jogo de hoje entre Corinthians e Novo Horizontino. E hoje eu tenho 3 tópicos para abordar. E esses 3 tópicos são interessantíssimos, acompanhe comigo. Bom, primeiro tópico, o Corinthians vai contratar o Jesse Lingard. O Corinthians deu a ponte no Remo, do nada. Tava todo mundo ligando ele no Remo, ele e o Zuma acho que foi para os Emirados Árabes Unidos. E o Lingard ia pro Remo, só que nos últimos trâmites assim, o Corinthians conseguiu intervir na negociação e agora ele é do Timão. Os valores são sem custos, o salário dele seria de 100 mil euros, 603 mil reais, 605 na cotação atual, com imposto e tudo mais chegaria a 900 mil. Contrato de 1 ano, com opção de renovação por mais 1, acho o contrato válido, é um cara que vem para agregar bastante na equipe. Ele veio do FCCU, onde ele fez 63 jogos, 19 gols, 11 assistências, 30 participações de gol em 63 jogos, é bastante coisa, você querendo ou não. Nesse começo de temporada que ele ainda estava lá na Coreia, ele era capitão inclusive, foram 6 jogos, 3 gols e 3 assistências. Na Copa da Ásia ele estava muito bem, fora todas as outras competições que ele estava jogando, então ele agregaria muito bem para esse time. Não sei se viria para ser o meia titular, considerando que nós temos muitos meio-campos, mas conforme vocês vão ver na próxima notícia, ele pode ser importante para o restante da temporada, até para a próxima, se ele não receber proposta da Europa. Tanto que ele queria se manter na Europa, só que como as propostas não chegaram, ele ficou e ele ouviu as propostas do Brasil. O Remo, o Corinthians vieram, fora outros clubes, mas ele veio para o Corinthians. O Memphis Depay não estava ligado a essa negociação, ele ficou sabendo depois. Eles já foram parceiros de Manchester United, se eu não me engano, na temporada 15 e 16. O Memphis Depay ele não foi muito bem lá no Manchester United, mas é uma boa contratação. Acredito que venha para agregar bastante e eu espero que o Corinthians saiba usufruir desse cara, porque ele é um cara bom de bola. Quem faz mais de 70 gols no Manchester United e na Premier League em geral não é coisa certa. Fez mais de 200 jogos pelo Manchester United, jogou pelo West Ham, jogou pelo Nottingham Forest. Então, cara, tô com as expectativas médias em relação a ele, porque ele tava na Coreia do Sul, mas o Zakaria Labiat tava nesses campos também. Então, vou ver como é que esses caras vão chegar. É a turminha do Memphis Depay. Bom, rapaziada, depois dessa baita oportunidade de mercado, a gente vai para a nossa próxima notícia, nosso segundo tópico, que é o André. Cara, o André recebeu sondagens de clubes italianos. Ele recebeu proposta da Juventus de Turim pelo valor de 25 milhões de euros, segundo o Samir Carvalho apurou e o meu timão apurou juntamente. Gente, a Inter de Milão fez sondagens pelo atleta, ainda não ouviu um sim ou não da diretoria do Corinthians, eles estão avaliando, porque segundo o Marcelo Paz, nessa temporada o Corinthians precisa vender jogador. O Corinthians precisa de receita para conseguir manter o caixa do clube, para conseguir equalizar a dívida, para pagar possíveis transfer bans, então vai ter que vender ele no meio do ano, ou no começo mesmo, comprar contrato, no mais tardar ali no fim do ano. Eu gostaria que vendesse? Não, porque ele chegou há pouco tempo no profissional, ele é um tanque, ele é muito forte, ele é ótimo de saída de bola, ele é bom de saída de jogo, ele é um baita jogador e eu acredito que se o Corinthians quiser mesmo segurar ele mais um ano para essa temporada que vai ter tudo para disputar, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão ainda, e as fases finais do Paulista, fora a Supercopa que a gente já disputou, eu seguraria ele, porque o Corinthians vai entrar direto na fase de grupos, o Corinthians precisa de casca, precisa de elenco. Não vejo o Corinthians em si com um bom elenco sem o André. Por mais que tenha outras posições, o cara é jovem, ele só tende a evoluir e ele tende, se Deus quiser, a ficar mais caro que 25 milhões de euros, por mais que seja volante. Então eu acredito que o Corinthians pode lucrar bastante nessa negociação. Eu espero que o nosso Coringão consiga fazer uma boa troca junto ali com a Juventus, porque é um moleque que já chamou a atenção desde cedo. Ele e o Breno Bidon são nossas joias. O Bidon, graças a Deus, não tem tantas especulações, mas eles já tiveram mais, principalmente depois daquele lance contra o Vasco na final da Copa do Brasil. Aí agora a gente vai ver como é que vai ser o moto chato. Agora a gente vai ver como é que vai ser nos próximos capítulos. Eu espero que o Corinthians venda de maneira positiva o André, porque ele é um ótimo atleta. E só para não esquecer, ele tem 23 jogos no profissional, 9 de titular, ele tem 11 jogos em 2026 e 2 gols. Ou seja, os outros
12 jogos e os outros 2 gols foram no ano passado. 9 jogos de titular, provavelmente a maioria nessa temporada. É um ótimo jogador e a gente espera que ele siga evoluindo muito mais aí pelo Coringão. E quem sabe seja vendido, né? No fim da temporada, se Deus quiser, porque o Corinthians vai disputar muita coisa esse ano ainda. Bom, rapaziada, vamos pro último tópico. Hoje, 8h30 da noite, jogo importantíssimo pro Timão. Semifinais do Campeonato Paulista. E, gente, tô nervoso. Por que eu digo isso? Eu, geralmente, costumeiramente, não é sozinho mesmo, eu nem posto no canal. Se vocês quiserem, posso postar no Instagram. Inclusive, eu tenho o Instagram, é JG_FUT com 2T, se vocês quiserem seguir lá. E eu gostaria de postar lá isso que eu faço, que é o seguinte. Eu pego aqui, vou até mostrar pra vocês ao vivo mesmo, é assim que a gente faz. Eu pego aqui, anoto, jogador por jogador da defesa, meio e ataque, e eu cito cada qualidade de cada uma das posições em que o jogador atua. E atrás eu posto os pontos a salientar de cada um dos jogadores. Eu acho isso muito interessante. Eu montei a minha escalação, mas eu vou falar a escalação que eu vi de alguns dos portais dos quais eu fiz a pesquisa para o vídeo. A escalação é a seguinte, gente. Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista, Matheus Bidu na defesa. No meio campo, Raniel André, Breno Bidon, Rodrigo Garro. No meio campo, ou seja, o Corinthians gostaria de um time mais ofensivo. Espero eu que isso aconteça. Memphis Depay, Guinegão ou Vitinho no ataque. Gente, eu acredito que se o Corinthians for com esse time, o Corinthians vai ser uma equipe que vai pressionar um pouco mais nas linhas da frente do Novo Horizontino, vai jogar um pouquinho mais de pressão. Os caras são bons de contra-ataque. E a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque ele é um bom time, foi a melhor campanha do Campeonato Paulista, eliminaram o Santos um gol no último lance de cabeça, então a bola aérea dos caras também é muito boa. Pra mim, o Corinthians tinha que entrar mesmo com esse elenco, certo? Só que, no lugar do Guinegão, eu colocaria o Vitinho, por ele dar mais profundidade nos cruzamentos e ele ser um pouco mais veloz e mais objetivo que o próprio Guinegão. Só que eu queria fazer um teste, não nessa partida, acredito que o Corinthians tem mais partidas pelo ano, lógico, mas eu testaria um 4-3-3, claro, a gente tá sem o Yuri Alberto, né, até ele voltar do banco, um 4-3-3 com o Memphis Depay de centroavante fixo, porque essa é a posição que ele joga na seleção holandesa, e lá ele marca muito gol, ele é o maior artilheiro da história dos caras. Logo, se você testa uma posição dessa para um cara que sabe jogar nessa posição, dá pro Corinthians fazer isso. Na minha opinião, o Corinthians jogaria com 4-3-3 e um 4-4-2 na defesa, ou seja, desce um ponta e ele vira ali um meia de ligação ou um ala, certo? Mais um lateral ou mais um meia para cá, e a linha de zaga e 2 na frente. E para atacar o 4-3-3. Se o Dorival jogar com 4-4-2 ou com 4-3-1-2, que eu acredito que é o que ele vai entrar, se o Rodrigo Garro realmente for titular, ele vai jogar com esse sistema ofensivo e na hora de recompor o time, ele vai jogar com 4-4-2 ou com 4-5-1. Quando o Corinthians for atacar, vai ser um 3-5-2, considerando que o Mateuzinho e o Bidu vão vir para as alas. É isso, gente. Vamos ver como o Corinthians vai se portar. Desculpa pelos últimos dias não ter vídeo. Fiz uma operação no joelho e eu espero que vocês mandem suas felicitações para mim aí nos comentários. Obrigado por vocês estarem acompanhando o canal, que o canal cresça cada dia mais. Deus abençoe todos vocês. Boa recuperação para mim e bom dia para nós. Vai, Corinthians! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, hypar o vídeo. Eu nem sei se dá para hypar o vídeo no meu canal, mas enfim. É isso. Depois do jogo Corinthians e Novo Horizontino, eu espero com classificação para a final do Campeonato Paulista. Tem vídeo aqui para vocês. É isso aí, rapaziada. Vai, Corinthians. E até o segundo vídeo do dia. Tamo junto.